Pescador tem dois amores.
Sempre penso em ti, meu restaurado, e não me canso de cantar em teu louvor, e trazendo os olhos marejados, eu te agradeço por minha vida, ó Senhor. Que minha pequenez tens compaixão, bem sabes que eu quero melhorar.
algumas coisas, aliás, eu vou projetar para vocês, a gente vai ver, então eu vou estar falando e vocês também vão poder ler. Hoje a gente vai estar conversando sobre esta parábola, a parábola do semeador. É uma parábola muito bonita, é uma parábola que, inclusive, Jesus explica essa parábola na Bíblia, tá? Para quem for lá no Mateus, eu não me engano é Mateus 13, de 18 a 23, ele explica a parábola que ele conta aqui, que a gente vai contar. Ele explica da maneira dele e a gente aqui vai trazer uma visão um pouquinho diferente, ligando, trazendo para a nossa linguagem atual, para que a gente possa tentar se encontrar nos ensinamentos que ele nos passa através dessa parábola. Muito bem. Como a gente não vai entrar direto no assunto, eu gosto de trazer sempre um pouquinho de cultura. Vocês podem saber, mas a gente repete, não tem problema, tá? Aí a gente tem o seguinte: o que é uma parábola? Tá lá para vocês. Parábola, hoje eu vim prevenida. Parábola é uma narrativa curta, é um conto curtinho. Qual a diferença de um conto para uma parábola? Porque numa parábola eu tenho seres humanos como protagonistas da história. Então eu vou passar uma mensagem. Essa mensagem pode ser ética ou moral, mas quem são os protagonistas? Sempre ser humano. Diferente daquilo que vocês conhecem como fábula. A fábula são os bichinhos, né? Da tartaruga e a lebre, por exemplo, né? Que é uma das fábulas que existe. Tem todas aquelas fábulas de La Fontaine. É usado bichinhos. Mas tem uma coisinha que vocês não conhecem, ou poucos conhecem, que é chamado apólogo. Apólogo também é uma forma literária onde você mistura tudo. Você tem gente, você tem bichinho, você tem coisa animada e coisa inanimada. Eu deixei ali o exemplo para vocês da Bela e a Fera, né? A xícara falando com o bule, que fala com o relógio, não é isso? Isso é conhecido como apólogo. E Jesus usava a parábola, através de parábolas com os seres humanos, por quê? Ele usava isso porque os ensinamentos ficam eternos, não vai mudar nunca. Uma parábola, uma fábula é sempre daquela maneira.
E através disso, sempre daquela maneira e contada da forma como fábula ou parábola, não tem distorção do conteúdo que está sendo passado. Além de não ter distorção, facilita ser lembrado, porque essa daqui tem 2000 anos, 2015 anos, né? E todo mundo continua lembrando da mesma maneira. Além disso, multiplica os ensinamentos, que é isso que a gente vai fazer hoje. A parábola do semeador tem várias interpretações e a gente vai fazer uma delas. E qual que eu escolhi? Eu escolhi fazer uma interpretação psicológica, psicológica da parábola do semeador. Ou seja, psicológica de que maneira? Transportando para nós, seres humanos, para ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprender. Jesus ensinava através de parábolas para fazer o quê? Ele passava os ensinamentos para a gente se melhorar. Então, toda a função de parábolas que ele deixou, das passagens que ele deixou, era para quê? Para ensinar a gente, nós aqui, a melhorarmos. Então, é por isso que eu trouxe nessa visão psicológica a parábola do semeador. Muito bem. Parábola do semeador, eu vou pegar minha cola, que eu não fico de costas para vocês. Vamos lá, quem quiser acompanhar, tá lá. Mateus 13, de 1 a 20, de 1 a 9, e do 18 a 23 tem a interpretação que a gente não vai trazer aqui, porque não ia dar tempo. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então logo nasceu, mas como não tinha terra funda, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos lá. É uma parábola conhecida, mas de difícil, às vezes, entendimento, ou às vezes a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos para aprender sobre isso que está aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Aquele que semeia, saiu a semear. Quem saiu a semear? Será que foi Jesus? Será que ele foi semeador? Semear o quê? Será que foram as sementes, as leis de Deus, os ensinamentos de Deus? Essas sementes era isso que ele queria dizer? Será que era só isso? Só Jesus saiu a semear? Os ensinamentos e as leis de Deus? Só isso? Então vamos ver. Eu estou perguntando, né? A gente começa nesta parábola, nesta outra visão, mais preocupados em entender, ou voltados a entender os terrenos aos quais supostamente Jesus saiu a semear, ou o semeador foi semear, do que quem semeou. Quais os terrenos que apareceram nessa parábola? Está lá, à beira do caminho, o terreno pedregoso, de vez em quando eu enrosco, tá? O terreno espinhudo, ou o espinheiro, e aquele aonde foi o terreno fértil, que produziu 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30, ou 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. Tem lugares que mudam a ordem. Muito bem. A gente vai começar dos terrenos, porque foi onde foi semeado. O quê?
Vamos partir do princípio que talvez as leis de Deus. Primeiro terreno a gente tem lá, a beira do caminho. A beira do caminho significa o quê? Estar do lado do caminho. Eu tenho uma trilha e eu estou à margem desta trilha. E se eu transformar isso para o perfil psicológico? Será que eu vou encontrar pessoas à beira do caminho? A gente conhece essa expressão? Existem pessoas que estão à beira do caminho ou pessoas que estão vendo a vida passar. Quem está vendo a vida passar não são as que estão à beira do caminho? Pois é. E o que essas pessoas têm? Essas pessoas são más? São ruins? Não. Essas pessoas são boas? Também não. Elas não são nem boas e nem más. Elas estão à margem do caminho, da trilha correta a seguir. E isso significa que elas ficam só na superficialidade. Elas estão à margem, como se elas estivessem boiando, à mercê do que a vida faz. Então a vida está passando, está ruim, tá bom para ela. Tá boa, também tá bom para ela. Não tem nem uma manifestação a mais que ela ache que é ou que ela tenha condições, que ela acha que tenha condições de interferir no caminho. Ela não investe na vida que ela tem. Ela deixa a vida dela ir passando. Será que algum de nós aqui está vivendo à beira do caminho? Não sei. Nem eu vou perguntar. Mas é um questionamento que esta parábola pede para a gente fazer para nós, cada um com a sua consciência. Será que eu estou andando na trilha? Será que eu estou no caminho ou eu estou vendo a minha vida passar e não estou fazendo nada com isso? Ou com o que eu aprendi? Ou com o que eu estou aprendendo? Isso é um questionamento desta parábola. Vamos supor que tem alguém aqui, ou que vocês conhecem alguém que esteja à beira do caminho. Tem solução? Para todo problema, como dizia meu pai, tem no mínimo 10. A gente traz uma, né? As outras 9 depois a gente pensa em casa. Tem solução. Qual é a solução? Entrar na trilha. Sai da beira do caminho e vai para a trilha. Senão, são as pessoas que acabam deixando, querendo aquela expressão, né, antiga, que o mundo pode acabar em barranco, que eu vou morrer encostado, que tá bom. Não precisa ser assim. A vida, ela não é, muitas vezes, como a gente gostaria que fosse, mas ela é o que ela precisa ser para nós aprendermos. Alguém já se perguntou por que veio aqui? Todo mundo, a grande maioria, é espírita. Todo mundo já se perguntou por que eu vim aqui no planeta? Qual é a resposta? Gente, qual é a resposta? Aê, aprender, evoluir. Obrigada. Aprender, evoluir, melhorar, se auto-melhorar. Então, esta é uma das parábolas para a gente perguntar se a gente está na trilha, se melhorando, fazendo o que é possível ou não. Esta é a solução. Efetivamente, nos tornarmos aprendizes da vida, viver a vida e enfrentar o que ela tem, de bom ou de não bom. Essa é a solução para quem está à margem do caminho. Tem solução. Muito bem. Terreno pedregoso, que eu enrosco, né, para falar. O pedregoso significa que tem mais pedra do que terreno. E tem muito pouquinha terra, que foi o que foi falado na parábola. O terreno pedregoso tinha pouquinha terra, a semente caiu, cresceu, mas logo morreu porque não tinha terra suficiente para se manter. E o que significa isso, então? No perfil psicológico, como as pessoas se comportam, como estão
num terreno pedregoso ou são um terreno pedregoso. Simboliza aqueles que inicialmente se empolgam, ficam felizes com o que aprenderam com os ensinamentos, com o que é trazido nas palestras, com o que é trazido no Evangelho, com aquilo que a lei estuda, que vai nos cursos, se empolga e fala, ai, que coisa bacana que não era. Passou 6 meses e já fala assim, estou cansando, estou ficando cansada, o curso é de 2 anos, acho que eu não vou fazer não, tem 6 meses já estou ficando meio cansado. Então, não tem terra suficiente para aguentar o tranco, né? E aí desmotiva. Esta é o quê? A semente que cai no terreno pedregoso. A pessoa é má? Não. A pessoa é boa? É. Mas é uma bondade que ela não consegue dar vazão para isso, fica muito limitada. Então, como é que ela é na verdade? Tem um início de despertar, ela desperta para as leis, para os ensinamentos de Jesus, de Deus, mas ela não mantém, ela para no meio do caminho, ela começa a desistir quando ela começa a ficar cansada e achar que a vida dela não está andando como ela queria que andasse, porque ela aprendeu os ensinamentos e tinha que andar do jeito que ela queria. Não vai andar do jeito que ela queria, vai andar do jeito que a vida é. Os ensinamentos, eles só servem para que nós possamos lidar com a vida como ela é. Então não tem como, ela não progride aqui, ela acaba morrendo por não se comprometer com aquilo que ela se empolgou no começo. A espiritualidade está aqui, né? A gente fala assim, que nesse caso, a gente também pode analisar mais um fator, que como a vida não está andando como ela gostaria que andasse, ela gostaria de ter ainda bens materiais que a suportassem de acordo com o que ela entende que a vida tem que ser. Então ela continua sendo uma pessoa boa porque ela despertou para os ensinamentos, mas ela não manteve porque ela, como está escrito ali, ela cedeu, ela deu vazão aos apelos do mundo material e entre o mundo material e o que ela estava aprendendo, ela resolveu ficar no mundo material. Então ela entrou pelo que a gente chama de um terreno pedregoso, difícil, porque o mundo material um dia acaba. E nós também um dia acabamos. Só que a gente leva com a gente aquilo que a gente aprendeu e que a gente evoluiu. E o mundo material fica. Né? Será que algum de nós ainda tem um comportamento meio pedregoso? Não sei. Isso é para a gente pensar. Será que às vezes a gente dá mais valor para o material em vez de dar valor para o que a gente é? Né? Eu, assim, tenho um exemplo muito triste, não preciso citar onde, mas de uma casa espírita, que é um lugar potencialmente onde qualquer pessoa pode frequentar e ir. E tinha um senhorzinho, ele não tinha condições mesmo, ele não chegava a ser morador de rua, mas ele era muito simples, tinha uma dificuldade muito grande para lutar pela vida e já estava no final da vida. Pois é, essa casa espírita não deixava ele entrar para assistir às palestras. É de chorar, né? Eu falo, eu fico arrepiada porque não tinha, por mais que você lutasse, eles entendiam lá que ele não poderia frequentar. Por conta de estarem olhando a simplicidade, a humildade, em vez de olhar o espírito, estava olhando a matéria dele. Então isso é muito triste. Quantos de nós às vezes faz isso, né? Às vezes a gente faz muitas. A gente entra por um terreninho pedregoso, aí avaliando pela matéria, pelo carro que tem, pela casa que tem.
E às vezes a gente não sabe a dificuldade que a pessoa tem também, né? E que está passando, e o sofrimento que passa. Histórias como essa tem muitas. Eu tenho um amigo meu, pessoal, ele toca também. Só que ele mora em Cruzeiro, ele mora longe daqui, ele mora em Cruzeiro. E uma vez ele colocou até, ele expôs a história. Ele estava andando de noite, ele tinha acabado de sair ele tinha ido tocar, ele toca flauta. E ele encontrou um morador de rua, na rua. E ele foi lá conversar com o morador de rua. E esse morador de rua falou assim, que bom, você pode me ouvir? E ele é espírita. Ele falou, claro, posso te ouvir, não tem problema nenhum. Você sabe que eu já tive uma vida boa, eu tinha casa, eu tinha uma família, e eu perdi tudo por conta da bebida. Eu tenho cultura, eu estudei, eu fiz faculdade de economia. Era um morador de rua. Ele só falou assim, olha, obrigado por ouvir a minha história. Ele só queria alguém que o ouvisse. Se ele tivesse feito um julgamento pela matéria, entrado pelo terreno pedregoso, ele não teria ouvido e auxiliado aquele coração tão necessitado que estava na rua. Tem mais uns casos aí, mas não dá tempo da gente contar. Vamos lá, vamos seguir. Qual a solução para o terreno pedregoso? O que faz uma pessoa quando está escorregando para o terreno pedregoso? Tem que arar o terreno, né? Olha lá. Estava cheio de pedra, tem que arar o terreno, tirar a pedra, fofar e plantar. O que é arar o terreno? Arar o terreno é viver o sofrimento que às vezes aparece na nossa vida. A dor, o sofrimento, eles fazem exatamente isso. Eles tiram as pedras do caminho, deixam a terra mais fofinha para ser plantada. Então a dor, o sofrimento, às vezes, não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa que veio para te auxiliar a crescer e a transformar você no terreno pedregoso, que daria mais valor para a matéria, dá mais valor para você, para o ser humano, você dá aula. E não sei se tem muitos professores que dão aula para as crianças, são vidas humanas ali. Para quem faz para quem dá aula para os adultos também, pronto. Isso é o que faz, às vezes, esse sofrimento, a gente crescer. Eu deixei o exemplo aqui, que vocês conhecem do Bill Gates, que mas o Bill Gates é bilhardário. O cara é bilhardário mesmo, não nego, tá? Mas ele começou a carreira dele lá com os computadores se dedicando só à matéria. Quando ele teve o filho, quando nasceu o primeiro filho dele, ele mudou radicalmente a postura dele. Ele começou a investir no filho. E ele falava assim, meu filho só vai ter computador quando ele aprender a escrever. Escrever, né? Não digitar. Escrever. Então ele começou a mudar, ele transformou o terreno que ele era pedregoso, aonde ele só via a parte material, quando ele teve o primeiro filho. E ele dá palestras hoje em dia, lá em várias escolas, onde ele passa 10 itens que as crianças deveriam seguir e nenhuma delas é ter computador. Eu não lembro os 10 itens, mas não está lá ter um computador, está lá ser um ser humano. Ele transformou o que ele era e aprendeu. Qual o sofrimento que ele passou, o que o filho trouxe para ele, a gente não sabe. Isso não é... pertence à vida dele, pessoal, ele não abriu não exteriorizou para ninguém. Mas certamente algum sofrimento ele teve para ter essa mudança. Senão não muda, né? Senão a pessoa não muda, muda e fala, você precisa mudar, para de olhar tanto para a casa do vizinho, para o carro do vizinho, cuida do seu pedaço, cresce, evolui, aprende. Falando só é difícil. Ele passou por uma dor, por um sofrimento que a gente não sabe qual é. E aprendeu. Vamos seguir? Então vamos lá. E o espinhoso? Esse é duro. Esse, vou fazer de conta que aquela frase não tem. Será que algum de nós tem comportamento espinhoso? Vou falar assim, talvez um espinhinho de vez em quando, tá? Bem pouquinho. Porque o espinhoso é aquele terreno duro, seco, né? Pontudo, que não, o perfil significa o quê? Olha lá.
Olha o perfil emocional que é. Estão sempre ligados aos sentimentos egóicos. O que são sentimentos egóicos? Ligados ao ego, que é orgulho, vaidade, indiferença, presunção. Então são pessoas que têm este comportamento o tempo todo. Pessoas muito difíceis de lidar. São, como a gente fala, né? Pessoas meio espinhudas. Que eu espero que nenhum de vocês seja espinhudo. Senão a gente também tem solução para o espinhudo, tá? A gente vai chegar lá. Há um grande desamor para quem é espinhudo. Não tem amor por nada, nem pela própria vida. Então, as pessoas com muito orgulho, com muita presunção, com muito egoísta, elas têm um fundo emocional atrás delas muito difícil. O espinho é só para esconder o que elas têm atrás. E o que elas têm atrás é falta de amor. Elas não têm amor nem por elas, nem pela vida, nem por nada. Elas não conseguem se apegar a alguma coisa, né? Nem um bichinho, que às vezes a gente fala, tem um cachorrinho, um gatinho, porque, né? A gente aperta a massa, se apega ao bichinho. Eles não conseguem, eles têm dificuldade. E isso faz com que eles se tornem espinhudos ou espinhosos. A falta de amor por si, pela vida. Ali, ó, só relembrando, da beira do caminho vive na superficialidade. Não é bom nem mal. Os pedregosos vivem, dão preferência ao mundo material, mas têm uma propensão ao bem. Mas os espinhosos, eles são realmente os que machucam. Então, eles, por machucarem, eles preferem trabalhar no mal. Mas por que eles trabalham ou às vezes prejudicam algumas pessoas? Porque o desamor que eles têm por eles é tão grande, que eles não sabem fazer outra coisa, a não ser machucar o próximo. E uma vez eu estava assistindo uma palestra, uma outra pessoa, e ele falava assim, se não tiver alguns espinhos no nosso caminho, a gente não evolui. Porque o espinho faz a gente sofrer. Ele machuca. Então a gente fala, então eu não queria que nesse planeta tivesse ninguém espinhoso. A gente ainda precisa de uns espinhosos. Mas esses espinhosos têm chance de melhorar um dia. Eles também podem melhorar, como todos nós. Então eles são dignos do nosso amor, da nossa compaixão, porque é o que eles precisam para poder melhorar. Qual a solução? A solução é difícil para eles, porque eles teriam... eles têm que... Um espinhoso, ele teria que passar a lei de ação e reação. Voltar para ele as coisas que ele... Alguns espinhos para ele sofrer e aprender. E a partir daí, ele começar a melhorar por entendimento. Isso é possível? É possível, claro que é. Só que às vezes leva um tempo maior, porque eles são muito duros. Por que eles são duros? Porque eles não acreditam em amor, né? Sabe qual a diferença que tem entre a parte de cima do planeta e a parte de baixo do planeta? Ou quem está em cima, a espiritualidade de cima e a espiritualidade de baixo? A única diferença é que em cima tem amor e embaixo não tem, né? Ali, quando a gente desce no degrauzinho, desencarna, vai lá pro degrauzinho do umbral, começa a descer umas coisinhas não muito boas. As diferenças é que lá não tem amor. E em cima, todos têm amor. Porque, como dizia Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. E se você tiver amor, você sana os espinhos. Então, a gente também tem que dar solução para quem tem espinhos. Porque senão eles vão ficar sempre espinhudos. Então a gente também tem solução, né? Para quem às vezes acha que é meio espinhudo ou espinhoso, possa procurar a solução.
que é o quê? Amar primeiro a si. Se ame um pouco, enfrente o sofrimento, que vai, as coisas vão começar a ter um outro caminho, né? E nas outras vidas também, quando desencarnar também, e aí não vai sofrer tanto. Eu deixei o exemplo aí para vocês, que acho que o maior espinhudo que nós tivemos, que eu me lembro, eu não conheço outro tão espinhudo. Eu acho que esse foi o mais espinhudo, que foi Hitler, né? E eu não sei se eu já contei aqui a historinha de Hitler para vocês, de depois que ele desencarnou. Eu já falei para vocês aqui? Não contei? Então vou contar. Tem algumas pessoas que talvez saibam, mas vou contar. Hitler, quando ele desencarnou, ele não tinha mais condição de suportar viver no nosso planeta. Porque nem no umbral, porque a densidade era tão, era muito denso pelas crueldades que ele impôs, que ele não tinha condição de ficar nem no umbral. Então ele foi recolhido. Quando ele foi recolhido, ele foi para uma prisão. Existem prisões espirituais, aguardar o que poderia ser feito com ele, a decisão de para onde ele iria. Essa prisão se localiza em Plutão, longe para burro, tá? Não é aqui na Lua não, é em Plutão. Tá? E lá ele fica isolado, porque muitos, claro, né, pelo que ele fez, se o encontrar, se puder, mata de novo, né? Mais ou menos assim. Então ele fica isolado e com isso ele tem a chance de pelo menos pensar nas coisas que ele fez. Mas ele vive assim, desde aquele tempo até hoje sozinho? Não, ele não vive sozinho. A única pessoa que tem permissão para visitá-lo e visita-o periodicamente, tem um ser só que o visita periodicamente. Esse ser não é Jesus, tá? Jesus está no patamar mais alto. Esse ser chama-se Gandhi, Mahatma Gandhi. O grau de iluminação que Gandhi atingiu, o deu um passaporte a ele de poder ir lá e falar assim, não, eu quero continuar, eu quero conversar com ele porque eu quero tentar ajudá-lo a ser melhor. Então o único que tem esse teletransporte, transporte, enfim, do jeito que quiser chamar, é Gandhi. Ele vai até lá na intenção de ajudar este espírito a um dia reencarnar de uma maneira que ele possa saldar suas dívidas, mesmo que a prestação, mas tentar que ele comece a trabalhar aonde? Não mais no espinhoso, mas que ele possa pelo menos entrar no pedregoso, tá? Para depois continuar o caminho. Então até ele teve chance. Então se ele está tendo chance, que dirá nós aqui no planeta com os nossos espinhinhos, né? Vamos tentar, né? Lutar pelos nossos e tirar os nossos, para a gente se transformar em seres melhores. Vamos lá, mais um pouco. Opa, passou demais. O último. Estamos no último já. Terra fértil. Terra fértil é terra boa. O que plantar, dá, né? Como é que era aquela frase do maná? Se puder manar, tudo dá. Alguma coisa assim, antigo isso, né? Adubando dá. Então eu lembro disso. Tinha uma propaganda. Isso demonstra a idade, mas tudo bem. Vamos lá. Terra fértil são as pessoas que buscam produzir coisas boas. Fertilizou, deu certo. 1 para 100, 1 para 60, 1 para 30. O que é 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100? Está ali. 1 para 30 são as pessoas que já começaram a cuidar, criar amor por si. Então, se elas criaram amor por si, elas já estão despertando para as leis divinas todas, porque ela está tendo amor dentro dela. O amor não cobre a multidão dos pecados? Então, o amor é aquilo que a gente tem que desenvolver. E a hora que a gente começa a desenvolver, começa a criar isso por nós mesmos, a gente começa a atingir 1 para 30. 1 para 30, um pouco. Com um pouquinho de amor que a gente tem, a gente já começa a distribuir isso para
sei lá, vamos fazer a mesma proporção, 30 pessoas. Quando a gente já tem o amor dentro de nós, aquilo já está fortalecido, enraizado, eu começo o quê? A produzir 1 para 60. Eu amplio as pessoas que eu atinjo com o amor. São mais pessoas sendo influenciadas por amor de um. E quando eu chego na plenitude da comunhão com Deus, do amor pleno, eu posso atingir quantas pessoas eu quiser. 100 pessoas ou mais. A gente já vai dar o exemplo, né? Todo mundo já sabe, mas depois eu falo. Será que a gente está valorizando a vida que a gente tem para começar a fazer isso e produzir amor para o planeta? Nós somos responsáveis pelo planeta. Nós viremos para cá nas próximas encarnações. Então, se a gente plantar num terreno fértil, nós fomos um terreno fértil, a gente vai plantar o planeta para cá melhor quando a gente voltar aqui reencarnado. Já pensaram nisso? Que a gente volta aqui, né? Porque a gente morre, dá uma passadinha lá em cima, né? Lá embaixo, dá uma voltinha e onde a gente volta? Para cá. E se a gente planta hoje, daqui quando a gente der as nossas voltinhas lá embaixo, lá em cima, resolver voltar para cá, vai melhor, porque a gente plantou. Se a gente não plantar, não vai estar melhor, né? Será que a gente está buscando evoluir? Desenvolver esse amor dentro de nós para espalhar para os outros e atingir o planeta? Então essa é a última perguntinha desta parábola. Tem solução? Tem, né? Os 3 perfis têm a boa terra, que são conhecidos pelo que se produz, de acordo com suas obras. Chico Xavier é o exemplo que a gente tem aqui, um dos maiores exemplos. Ele escreveu 416 livros. Acho que ele plantou bastante, né? Ele era amor puro em relação a onde ele estava e ao sofrimento onde ele vivia, que ele tinha filas homéricas, que ele beijava um a um, levava água e comida onde não tinha. A doação dele era enorme. Então a gente consegue, eu acho que a gente não consegue avaliar o tamanho do amor que ele tinha dentro dele, por ele como ser de Deus. Não é amor egoísta, é o amor que ele tinha por ele ser um filho de Deus e o quanto ele espalhava isso para os outros. É assim que a gente tem que analisar, né? O amor, porque se ele não tivesse amor dentro dele, ele não podia doar para ninguém. Então ele não consegue avaliar o tamanho do amor que ele tinha, da gratidão com a vida. E deixou o exemplo que deixou. Então aquele que semeia, que saiu a semear, Jesus representa todo aquele que semeia. Todo aquele que semeia. Todo aquele que semeia. Vamos falar de novo. Semeia o que? As sementes de amor no coração do próximo. Amor, bondade, consolo, caridade. As virtudes das leis de Deus. O semeador somente tem o compromisso de semear, não de transformar em terra fértil. A transformação cabe a quem recebe a semente. Ops, agora o bicho pega, né? Quem recebeu a semente de Jesus? A gente vai se escorregar tudo debaixo da cadeira agora. Todos nós. Se todos nós recebemos, nós temos o quê? O dever, ou a possibilidade, se não quiser usar a palavra dever, que é tão pesada, a possibilidade de nos transformarmos em terrenos férteis. Por isso que eu trouxe a solução para cada terreno, não foi à toa, né? A solução agora todo mundo sabe, só precisa trabalhar, treinar. Se quiser usar, hoje está na moda, né, fazer treino, então treina, vai treinando, se é um terreno fértil, tudo bem, não tem problema, né? Mas faça a sua parte, porque nós fomos semeados. E nós fomos semeados há 2015 anos atrás. Conclusão, nós já estamos semeados. Então, qual é a nossa função? Também
nós temos a função também de semear. Como é que a gente muda o terreno? Para quem esqueceu o que eu falei, está aqui o resuminho. De novo, o nosso solo fértil, a nossa terra, se melhora com pensamentos, sentimentos e atitudes. Cultivando bons sentimentos, estudando e mantendo a mente aberta, ligada sempre ao alto, sem preconceitos, realizando o trabalho diário da transformação íntima através das boas atitudes e os bons exemplos. A reforma íntima que vocês ouvem tanto e que o pessoal às vezes bate tanto e que o povo já está meio cansado de ouvir, eu sei que está cansado de ouvir, então a gente muda, a gente explica de um outro jeito. Não precisa ficar... a reforma íntima às vezes é difícil de entender. Então começa a fazer aqui, ó. São boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos. Isso aqui é a reforma íntima. Se você começar a ter bons sentimentos, bons pensamentos, parar de pensar tranqueira, né? Ah, porque eu vou chegar em casa, porque espero que não tenha ninguém na porta da minha casa, né? Porque eu tenho que olhar, dar volta no quarteirão, senão eu vou ser assaltado. Começa, você se previne, mas ficar pensando todo dia que vai ter gente na porta da sua casa, uma hora vai ter. Então cultive bons pensamentos, que você está amparado pela luz de Deus, está amparado por sua proteção, que tudo vai dar certo. Pense no positivo, sinta no positivo, tenha atitudes boas. Isto é a reforma íntima que precisa ser feita, de um jeito mais pé no chão, vai? Nossa tarefa e lição de casa espiritual é evoluir e nos tornarmos seres que semeiam luz e amor. Essa é a nossa tarefa. André Luiz nos mostra o porquê. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos herdar a terra de novo, porque a gente vai voltar aqui com as obras que nós fizemos. Nós vamos voltar num planeta extremamente bondoso e de amor. Eu tenho 3 minutos. Eu trouxe uma mensagenzinha para vocês. Eu vou ler. Eu acredito que a maioria conhece, mas não no contexto da parábola. Então, agora que vocês viram a parábola, a gente vai ler essa mensagem que muitos conhecem, mas com o contexto da parábola para vocês. Para mim, essa mensagem é muito bonita. Se eu me emocionar, eu paro, respiro e continuo, tá? Essa mensagem se chama A Semente. Não é à toa. Havia um cidadão que morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica que se localizava muito longe da sua casa. Com isso, ele precisava viajar de ônibus cerca de 1 hora todos os dias para chegar ao seu trabalho. Na terceira parada, sempre entrava uma senhora que se sentava no banco da janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. E a cena se repetia dia após dia. Até que certa vez, curioso, o homem lhe perguntou: "Por que a senhora joga pela janela?" "Jogo sementes", respondeu ela. "Sementes? Sementes de quê?" "De flor. É que eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Gostaria de viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bonito. Mas as sementes caem no asfalto. São esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora acredita mesmo que estas flores vão nascer um dia aí na beira da estrada?" "Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Mesmo assim demoram para crescer, precisam de água." "Ah,
eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva. E se eu não jogar as sementes, aí mesmo é que as flores nunca vão nascer. O homem desceu logo adiante, achando que a senhora já estava meio caduca. E o tempo passou, e ele achando que a senhora estava caduca. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem ficou impressionado ao olhar para fora e ver flores na beira da estrada. Muitas flores. A passagem estava colorida, perfumada, estava linda. O homem lembrou da senhora. Procurou-a no ônibus. Não a encontrou. Então foi perguntar ao cobrador, que conhecia todo mundo, por que a senhora das sementes havia sumido. Pois é, morreu de pneumonia na semana passada. O homem voltou ao seu lugar e continuou olhando pela janela a paisagem florida. E pensou, quem diria, as flores brotaram mesmo. Mas de que adiantou o trabalho daquela senhora? A coitada morreu e não pôde ver a beleza toda. Neste instante, o homem escutou uma risada de criança no banco da frente. Uma garotinha apontava pela janela entusiasmada. Olha, pai, que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chama aquelas flores? São tão maravilhosas. Então, o homem entendeu o que a senhora tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a senhora deveria estar feliz. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para a natureza e principalmente para as pessoas que por ali passavam. Um dia a gente vai voltar. Um dia a gente vai vir para cá e ver o que a gente plantou. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se no mesmo banco que a senhora sentava, tirou um pacotinho de sementes do bolso e começou a jogar sementes pela janela até chegar ao seu ponto de destino. E aí vem a mensagem final. Jogue você também as suas sementes. Pouco importa se você vai ver as flores ou não. Plante as sementes do amor, do carinho, da fraternidade, da alegria, da paz, da ternura, da compreensão, da compaixão. Certamente você colherá, além de lindas flores, frutos maravilhosos com sabor de felicidade e de conquista. Conquista de um mundo melhor. Obrigada.